Olá, como é que você tá? Quero começar a nossa conversa de hoje com uma história. Uma história muito simples e que eu acredito que você vai se identificar bastante com ela. Uns anos atrás, em 2012, eu morava em Curitiba ainda na época. Eu recém tinha mudado de emprego, comecei a trabalhar numa fábrica, eu e um outro rapaz também. A gente trabalhava com eletrônica na época, a gente fazia manutenção e a gente entrou para a fábrica para poder fazer manutenção daqueles equipamentos. Já tinha toda uma turma, eles já tinham começado um setor novo, e só entramos eu e o outro rapaz naquele dia. E isso, querendo ou não, a gente estava naquele clima de ansiedade, aquele clima sem saber o que fazer, sem saber o que esperar direito, e a gente compartilhou essa ansiedade um com o outro, a gente foi se conhecendo um pouco mais, conversando, e aí ele logo perguntou para mim, o Rodrigo: Charles, você participa de alguma igreja, né? Você tem cara de quem é gente de igreja. Eu sim, sim. E aí comentei um pouco da minha história e tudo mais, expliquei um pouco da igreja luterana, que não é tão conhecida lá também não. E aí ele foi fazendo aquele olhar assim de quem estava tentando pensar, quem estava tentando lembrar alguma coisa. E logo ele veio aquela ideia, ah sim, igreja luterana, igreja dos alemães, né? É, mais ou menos, mais ou menos. Ela é de fato conhecida como Igreja dos Alemães, mas não é bem essa ideia também. De fato, a maioria dos membros, seja lá em Curitiba, seja em praticamente qualquer cidade, é de descendência alemã. É com os antepassados que vieram da Alemanha, seja alguns anos atrás, seja alguns de 2 séculos atrás, que são muito mais brasileiros que qualquer outra coisa. Mas é verdade que a gente acaba tendo essa identidade. A gente acaba tendo essa marca. As pessoas nos conhecem como a Igreja dos Alemães, mesmo para quem não é alemão. E não faltam membros que não tenham essa história e são tão luteranos quanto. E é curioso isso porque a gente já ouviu tantas vezes e eu tô contando essa história porque eu tenho certeza que você já passou por ela em algum momento também. De falar da igreja luterana e na mesma hora, a igreja dos alemães. Isso quando a gente mesmo não pensa nessa igreja com essa característica. E é algo tão comum, tão corriqueiro já, que a gente mesmo às vezes usa essa expressão para explicar a igreja luterana, a igreja dos alemães. Ah, sim, verdade, verdade. Que a gente acostumou com isso. Já se tornou normal e a gente nem percebe quais os efeitos. Na verdade, ao longo de toda a história da igreja, cada comunidade local, cada igreja local sempre tinha alguma característica, alguma coisa que as outras pessoas pensavam, ainda mais quando tinham várias igrejas numa mesma cidade, cada uma delas tinha alguma marca, algum grupo de pessoas que era um pouco diferente dos outros. Bem no começo da história da igreja, nos primeiros anos em que Jesus recém tinha caminhado com os 12 discípulos, que ele morreu, ressuscitou, que ele enviou os apóstolos, bem nos primeiros anos da história, uma das principais marcas que as igrejas tinham era de serem as igrejas dos judeus. Se hoje a igreja luterana e a igreja dos alemães, no começo a igreja, os cristãos, era um grupo de judeus. Começou com esse povo e depois foi aumentando para outras nações e para outros povos, para outras raças. Mas era muito forte isso, a tal ponto que muitas pessoas acreditavam que igreja e cristão só podia ser quem tinha história judaica. Quem não fazia parte desse povo ali não podia entrar naquilo que muitos acreditavam que era uma seita no começo. Paulo escreve para um desses grupos, o grupo que estava numa cidade da Galácia, que era uma das cidades daquela época, e Paulo escreve para eles um texto que talvez você já tenha percebido outra vez. Lá em Gálatas 3, 26 a 29. Eu quero só ler esse texto contigo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, a identidade é Jesus, é Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Naquela época, o judeu ele se considerava o povo especial de Deus. E de fato Deus tinha criado todas as coisas, todas as pessoas são criaturas de Deus,
mas os judeus se consideravam como que os filhos, os descendentes de Abraão. Ser filho de Abraão, ser descendente dele, era como ser filho de Deus. A tal ponto que vários homens tinham uma oração matinal, uma rotina deles de cada manhã de agradecerem a Deus, terem no seu tempo de oração e agradecerem por não serem gentios, ou seja, um povo que não é judeu, não serem escravos e não serem mulheres. Você já pensou alguém fazendo isso hoje? A gente está no meio dessa revolta toda, que não pegou tanto no Brasil, mas provavelmente você viu as notícias dos Estados Unidos, Europa, vários protestos e várias manifestações contra o racismo e contra o preconceito e contra uma série de coisas. Contra pessoas que empinam o nariz porque se acham melhores que as outras. Isso era muito forte, mais descarado ainda naquela época. Eu não estou querendo diminuir o que a gente tem hoje. Ao contrário, hoje a gente tem uma maneira um pouco mais sutil disso. Mas naquela época era muito descarado. Obrigado, Deus, porque eu não sou gentil, porque eu não sou estrangeiro, porque eu não sou escravo e porque eu não sou mulher. Já pensou isso? E é exatamente por causa disso que Paulo escreve aqui. Percebe que ele está falando dessas três coisas. Não tem grego, ou seja, um estrangeiro, não tem escravo e não tem homem e mulher. Claro que existem homens e mulheres, mas não existe mais essa diferença, não existe mais essa condição para eu poder ser filho de Deus. Antes, a pessoa podia se aproximar, a pessoa podia entrar no templo, por exemplo, que era o principal ponto da fé deles, somente se fosse alguém de história judaica. Para poder entrar lá dentro tinha que ser um homem livre e não podia ser mulher. Existia um pátio ao redor do templo, imagina o pátio da igreja como se fosse ali o jardim, que as pessoas de fora, que as pessoas que não satisfazessem essas condições, elas podiam entrar, mas no templo mesmo tinha que ser judeu, tinha que ser uma pessoa livre, que não era todo mundo naquela época, e tinha que ser homem. Para nós parece algo tão simples e tão sem importância. A igreja luterana é a igreja dos alemães hoje. Assim como para os judeus isso parecia completamente sem importância. E aí Paulo começa a pegar mais forte contra eles. Porque ele percebia, e Paulo mesmo fazia isso também, que ele empinava o nariz. E tinha muita gente fazendo isso. E olhava para os outros de cima para baixo. E qualquer um de nós procura alguma condição, algum apoio para eu poder empinar meu nariz, para eu poder ter orgulho de mim mesmo, para eu poder olhar para as outras pessoas como se eu fosse mais do que qualquer outro. Tem gente que se apoia isso no seu sangue, na história da sua família, tem gente que se apoia nisso na sua renda, no seu patrimônio, na sua cor de pele, o que está mais em voga hoje. Tantas coisas. Na sua formação, nos seus títulos, na sua casa, no fato de ser cristão ou não. Razões para isso não faltam. E não faltam apoios, não faltam escoras em que a gente tenta se apoiar e a gente tenta se colocar como que num palanque acima das outras pessoas. Paulo adverte que qualquer pessoa pode ser filho de Deus, pode ser filho da promessa, pode ser considerado descendente de Abraão, que era o pai da fé. Qualquer um pode ter fé em Deus, pode ter fé em Jesus Cristo e se tornar seu filho. Não porque todo mundo seja filho de Deus, não é isso. A gente tem esse ditado de que todo mundo é filho de Deus, mas isso é mentira. Filhos de Deus são aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. E isso é importante para Paulo, isso é ainda mais importante para Jesus. E eu quero ler uma outra história contigo, essa que provavelmente você já ouviu falar, mas presta um pouco mais atenção o quanto isso é realmente importante para Jesus. Abre tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a gente vai ler dos versículos 15 até o 18. Marcos 11, do 15 até o 18. E veja a intensidade dessa história aqui. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, esse templo que eu acabei de comentar, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos?
mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada, aliás, com seu ensino. Você provavelmente já ouviu essa história de Jesus chegando a Jerusalém, a capital daquela região. Ele entra no templo, que era o centro da fé dos judeus. Não existia igreja ainda naquela época. E a primeira coisa que Jesus faz é formar um chicote, que não está descrito aqui, mas Jesus fez isso. E ele começa a descer a cinta. E ele derruba aquelas mesas dos cambistas. Imagina de novo aquela cena. Tinha o templo, tinha aquele espaço menor, tinha todo um pátio ao redor, e aquele pátio destinado a mulheres, destinado a estrangeiros, destinado àqueles que não satisfaziam todas as condições, que não obedeciam todos os critérios de ser um judeu, de raça judaica, de ser uma pessoa livre, de ser homem, de poder atender esses critérios. E aquele espaço que devia ser casa de oração para todos os povos, que devia acolher todos os tipos de pessoas, as pessoas estavam usando aquele espaço ali para fazer comércio na igreja. Percebe que tem dois problemas aqui. O primeiro, muito óbvio, querer fazer comércio na igreja. A gente nem precisa entrar nesse assunto, né? Mas tem um outro problema aqui, e fica muito claro quando Jesus cita o Antigo Testamento. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não importa a tua descendência, não importa o teu sangue, não importa a tua história. Não importa se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre. Não tem condições, não tem critérios, não tem nada que separe aqui. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E é isso que as pessoas estavam tirando, é isso que as pessoas estavam corrompendo naquela época. E aquilo que devia ser um espaço de acolhimento, um espaço que qualquer pessoa poderia buscar a Deus, qualquer pessoa, eles estavam usando aquilo ali para fazer comércio. Jesus acaba com isso. E é a única vez que a gente percebe raiva em Jesus. É estranho imaginar Jesus com raiva, mas a maneira como ele agiu aqui, isso fica muito claro. E percebe que Jesus se revoltou. Jesus, que é a fonte de todo amor, que é a pessoa que mais amou em toda a história. Jesus se revoltou aqui. Porque estavam tirando as outras pessoas da casa dele. Talvez pode parecer sem importância quando a gente fala que a igreja luterana é a igreja dos alemães, ou dependendo da cidade, a igreja dos ricos também, isso é tão comum. E a gente se acostuma simplesmente com essas expressões, a gente até concorda, porque é verdade, a maioria dos membros é de descendência germânica, boa parte deles, mas talvez nem a maioria tenha uma renda um pouco acima da média. Mas quando a gente usa esse tipo de expressão, e pior ainda quando a gente se comporta como se isso fosse verdade, a gente acaba excluindo outras pessoas. E a gente age tão mal quanto esses cambistas, quanto esses comerciantes que estavam usando a casa de Deus para fazer dinheiro. A gente pode não estar usando a casa de Deus para fazer dinheiro, mas a gente usa a casa de Deus para empinar o nosso nariz. E isso nunca é algo bonito. Nunca é. Talvez você ache que você é uma pessoa melhor do que outros. Talvez você ache que você tem algum mérito. E talvez você lutou a vida inteira para poder conquistar esse mérito, para poder ser alguém na vida, para vencer na vida. Para poder se destacar no meio da multidão. Abandona isso. Abandona isso. Te dizer que Jesus se revoltou aqui porque... não simplesmente porque as pessoas estavam fazendo alguma coisa de errado, mas porque aquelas pessoas que estavam sendo impedidas de entrar ali na casa de Deus, Jesus estava morrendo também por essas pessoas. E Jesus, pouco tempo depois, ia carregar a cruz, ia ser torturado, ia morrer, derramar o próprio sangue por aqueles que estavam lá dentro e por aqueles que foram deixados do lado de fora.
por aqueles que são descendentes de alemães e por aqueles que não são, por aqueles que têm alguma condição de vida, estão numa condição social um pouco acima e por aqueles que estão lá embaixo. Jesus morreu da mesma maneira por qualquer um e por todos nós. Jesus te ama e Jesus fez o possível e o impossível para garantir que Deus te aceite, para que você tenha um lugar na casa dele. E aqui eu não estou falando do templo, aqui eu não estou falando de espaço físico. Eu estou falando do relacionamento que a gente pode ter com Deus a tal ponto de chamar Ele de Pai e saber que Deus te cuida ali onde você está e que você pode buscar e encontrar a Deus através da oração, através da leitura da palavra, estando junto dele, obedecendo, amando a Deus. Jesus morreu na cruz para que você tenha esse direito, para que você possa buscar a Deus e ter certeza de que vai encontrar Ele. Ter certeza de que não existe mais nenhum tipo de limitação, de que não existe mais nenhum tipo de critério, mas todos nós somos filhos, e isso vale para filhas também, de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Quando a gente deposita a nossa confiança e a nossa identidade em Jesus e naquilo que Ele fez, e não naquilo que eu conquistei. Por isso, se você se acha mais do que alguém, se você tenta se apoiar, se escorar nas suas lutas, nas suas conquistas, nos seus méritos, larga isso. Porque ou a gente coloca a nossa fé em Jesus, ou a gente coloca a nossa fé em nós mesmos. É uma escolha que a gente faz. Se eu coloco a minha fé em mim mesmo, eu posso até de repente querer me colocar acima dos outros e achar que eu sou alguém. Quando eu coloco minha fé em Jesus, eu relaxo. E eu percebo que eu não sou melhor do que ninguém e não preciso ser também. Tem vários escritores que estão dizendo agora que essa pandemia que a gente está vivendo, que graças a Deus não chegou tão forte na nossa região, pelo menos não ainda, e que a gente espera que não chegue, mas essa pandemia colocou todo mundo no mesmo nível e fez a gente perceber o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos limitados. Diante de Deus nós somos a mesma coisa, completamente limitados. E se tivesse critérios a gente não conseguiria atender nenhum deles, mas a gente não precisa, porque Jesus atendeu no teu lugar. Você não precisa mais lutar para ser alguém, Jesus te tornou alguém muito maior do que você poderia conseguir ser. Jesus te tornou filho de Deus. E Jesus está te reservando um futuro muito melhor do que você imagina. A gente lê lá no livro de Apocalipse, na revelação de Jesus para o apóstolo João. João teve um pequeno vislumbre daquilo que seria o futuro. Não só o futuro dele lá no passado, mas o nosso futuro também. João descreve assim aquela cena. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, dos versículos 9 e 10. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos eles em pé, diante do próprio Deus, diante do próprio Salvador. Eu quero te convidar a colocar a tua fé em Jesus, colocar a tua identidade, quem você é, afirmar isso em Jesus, porque aí você vai poder fazer parte dessa grande multidão, gente de todo tipo, e aquela mistura enorme. É uma realidade que a gente não consegue nem imaginar direito. E João usou as palavras que ele conseguia para descrever essa cena, uma cena que ainda vai acontecer, e que pode acontecer com você e comigo, com todos nós. Você não precisa lutar mais, você não precisa ser melhor, maior, estar acima das outras pessoas. Você não precisa disso. Jesus já fez tudo aquilo que você precisava fazer. Jesus te promete uma vida nova, uma identidade nova. Jesus te promete um futuro muito melhor do que a gente imagina. É verdade que a gente espera que essa situação toda que a gente está enfrentando hoje se normalize, volte ao normal, que a gente possa voltar para as nossas vidas normais. E a gente não sabe como vai ser o futuro. Pelo menos não esse próximo agora, mas a gente sabe como vai ser o futuro lá na frente.
E é essa cena aqui, de uma grande multidão, gente de todo tipo, cantando, louvando a Deus com um coração cheio de gratidão. Porque não tem palavras para descrever o amor e a alegria que sente por esse Deus tão maravilhoso. Ao final de cada palavra, cada semana, eu tenho tentado trazer uma aplicação prática, algo que a gente possa fazer na prática, para realmente levar adiante essas mensagens, para a gente não ficar só com isso na cabeça, mas para a gente realmente colocar isso no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu tinha pensado era de convidar você a ligar para 2 pessoas essa semana, 2 pessoas que sejam completamente diferentes, que talvez sejam de outra classe social, de outro sexo, de outra família, de outra raça talvez, para aumentar um pouco esse vínculo, para a gente olhar um pouco para aqueles que são diferentes. Mas pensando um pouco mais nisso, eu percebi que ia ser completamente contraditório. Porque a gente empina o nosso nariz, a gente se coloca acima dos outros, prestando atenção nas diferenças que a gente tem com as outras pessoas. De novo, seja por pele, por cor de pele, seja por condição social, por aquilo que eu tenho, pela minha formação, seja por N coisas. E o convite de Jesus é para a gente parar de olhar para essas coisas. Para a gente amar as outras pessoas, não importa quem. Por isso o meu convite para essa semana é para você não fazer nada. É isso mesmo. Para você não fazer nada e você não ter atitude nenhuma que seja baseada nas diferenças com as outras pessoas. A gente consegue se relacionar com pessoas que são diferentes, a gente consegue empinar o nariz e ainda assim olhar para as outras pessoas, a gente dá um jeito. Mas isso é corrompido e isso não é um relacionamento de verdade. O que Jesus trouxe para nós e o que Ele permite para a igreja, para gente de todos os tipos, é um relacionamento de igual para igual. Em que existem sim as diferenças. Existem aqueles que têm mais condição social, aqueles que têm menos, existem aqueles que têm todas as diferenças, tem homens, mulheres, gente de mais idade, gente de menos. Essa diferença continua existindo. Mas a gente não precisa mais se basear nelas. A gente não precisa mais olhar as outras pessoas com base na diferença delas. Todos nós somos iguais. Todos nós somos herdeiros da promessa. Todos nós, por causa de Jesus, podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Essa é uma realidade que muda a nossa vida. E essa é uma realidade que eu quero que você conheça cada vez mais. Olha para a palavra de Jesus, olha para o amor que Ele tem por ti. Lembra que Ele derramou o sangue dele por ti, mesmo que você não mereça. E que a gente pode amar assim outras pessoas também. Mesmo que à primeira vista, talvez elas não mereçam. Mas é o chamado de Jesus, para você amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que seja essa a tua prática nessa semana, por toda a tua vida. Que Deus te abençoe assim. Amém.